Começando aqui o nosso trabalho de hoje, então, Caminhos de Volta, é o nosso livro, Espíritos Diversos aqui trazendo as suas mensagens, as suas orientações, através do nosso querido Chico. Hoje nós vamos estudar duas mensagens, a primeira, 31, Visita ao Presídio, e depois Maria Dolores trazendo para nós Prece por Libertação, e depois também Nos Limites do Tempo, também aqui Maria Dolores trazendo para nós Oração Diante do Tempo. E já temos aqui uma trovinha para poder aquecer aqui os nossos corações. Nessa manhã de mais um estudo, a canção e o verbo se faz crescer. E durante o período de pura voz, vamos unidos subir e aprender. Que assim seja, né? Bom dia, Sandra. Bom dia, soldado. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos iniciar, então, pela mensagem número 31, Visita ao Presídio. Aqui nós vamos encontrar mais uma das atividades, né, que o Chico e o grupo de trabalho, o grupo de estudo que ele tinha lá em Uberaba, mais uma atividade que eles realizavam. Então a gente vai conhecendo não apenas aprendendo com os ensinamentos, mas também conhecendo, né, o belíssimo trabalho que o nosso querido Chico realizava. Ele, e mais uma vez, né, aqueles colaboradores, né, que estavam sempre ali junto dele. Então, visita ao presídio. Comparecemos a uma reunião de fraternidade promovida por senhoras uberabenses em presídio da cidade, com a finalidade de abraçar nossos companheiros ali internados. Convidados à prece, lembramo-nos de que, antes de ir à reunião, havíamos lido e meditado o item 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e enternecemo-nos ao ver reunidos conosco dezenas de reeducandos daquela instituição. Amigos presentes manifestaram o desejo de ouvir algum mensageiro da espiritualidade. Nossa irmã Maria Dolores atendeu à rogativa, escrevendo essa poesia-oração que foi recebida com respeito e carinho por irmãos espíritas e não espíritas. Bom dia, Marion. Aqui, ao ler essa mensagem, né, nessa introdução, eu vi aqui no final, aqui no meio, né, em que eles leram o determinado item aqui do Evangelho, que nós vamos ler, um trechinho, e ele coloca: enternecemo-nos ao ver reunidos conosco dezenas de reeducandos daquela instituição. Vocês se recordam que nos livros anteriores, né, num dos livros anteriores que nós estudamos, nós tivemos naquele livro, né, que trazia comentários de Herculano Pires e tal, que nós, naquela trilogia, bom dia, Andréa, aquele caso em que um jovem que estava ali preso por um crime que ele tinha cometido, ele então foi levado até o centro espírita, onde se reuniam, né, aquelas pessoas que iam em busca de estudos, iam em busca de alguma comunicação. E aí então ele foi até lá porque os pais também estavam ali, tinham ido àquela cidade para poder encontrar com o filho que estava preso. E ali então o Chico, muito sensibilizado, acolheu essa família para que eles pudessem se reunir. Ele comentava, né, que os pais choravam bastante pela dor de ver o filho naquela condição. Mas ao mesmo tempo o Chico comentava que ele tinha sido, assim como também a própria instituição, a gente imagina, tinha sido alvo de críticas por parte dos frequentadores. Né, ficavam indignados de ver aquele criminoso presente ali no centro espírita, sendo acolhido com aquele espírito de fraternidade, mesmo sabendo que ele tinha sido um criminoso, que ele era um criminoso, que ele tinha praticado um crime. E aqui então, quando eu vi essa passagem, né, eles estavam enternecidos ao ver reunidos dezenas de reeducandos daquela instituição, daquele presídio. E aí então mostra para nós exatamente a visão
que o Chico tinha, assim como outros colaboradores também daquele trabalho, e é isso que nós estamos aprendendo a desenvolver em nós, esse sentimento de compaixão. Porque ao vermos uma pessoa presa por ter cometido crime, nós geralmente olhamos o crime e não pensamos no crescimento do criminoso, não pensamos, né, na queda daquele espírito encarnado, e para nós essa é uma visão que a doutrina espírita traz, que nos leva a uma viagem bastante profunda, ou bastante elevada, melhor ainda, porque então nós passamos a ver a trajetória de um indivíduo, a trajetória de um espírito encarnado, a trajetória de um filho de Deus, que reencarna no nosso mundo com a proposta de crescer, com a proposta de se desenvolver, mas ainda não tendo forças para isso. E ele acaba infelizmente, caindo nas suas próprias fraquezas, cometendo um crime que certamente leva dor para outras pessoas, né? E aí então nós olhamos mais uma vez para o crime que ele cometeu e não pensamos naquele espírito que infelizmente acaba desperdiçando uma grande oportunidade de elevação, mas a gente lembra que não é nem um desperdício, é a visão que nós temos do desperdício, porque para ele mesmo essa queda é parte de um aprendizado mais lento, um aprendizado mais doloroso, já que muitas vezes para ele vai ser um retrocesso no sentido de ter que reaprender aquilo em que ele falhou, ter que consertar aquilo que ele desequilibrou, para depois seguir nessa jornada de evolução. E é aqui, então, quando eles colocam, fizeram uma visita, uma reunião de fraternidade, promovido por senhoras uberabenses em presídio da cidade. Então, ter esse sentimento de fraternidade, de compaixão, de piedade, é algo que exige de nós um sacrifício muito grande. Porque pelo fato de nós estarmos ainda vivendo com sentimentos muito passionais, nós não somos capazes de olhar para aquele espírito, mas a gente vê a aparência e vê o ato que ele praticou. Né? Mas aqui o Chico traz para nós essa lição, o sentimento de pesar que ele traz de ver aqueles espíritos presos naquela condição. Aqueles irmãos que poderiam estar numa outra direção, estar seguindo uma nova trajetória de crescimento, mas que ainda não conseguem. E aí acabam se lançando naquele abismo de sofrimento em que a escalada para sair daquela condição em que ele se lançou vai ser uma escalada muito dolorosa. E mais do que isso, nós que procuramos esse nosso crescimento íntimo, procuramos essa nossa transformação, seremos convocados a auxiliá-los nessa ascensão, a auxiliá-los nessa subida, porque sozinhos eles não vão conseguir. E nós seremos chamados no sentido de compreendermos, no sentido de exemplificarmos, no sentido de auxiliá-los, tanto aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. Então é uma nova visão que essa experiência do Chico nos traz, que nós precisamos nos esforçar para vivenciá-la. Bom dia, Eve. Soldado lembrou lá em cima, né, acolher e orientar, né, não é aceitar e concordar com os delitos. É completamente diferente, né, porque a lei, a legislação terrena nossa, inclusive nós temos, né, tem até dentro dessas associações de classe, bom dia, embaixador, dentro dessas associações de classe que nós temos hoje no meio espírita, por exemplo, né, Associação Médico Espírita, Associação de Psicólogos Espíritas e outros grupos, nós temos uma chamada de Associação dos Juristas Espíritas. Então, esses juristas, o papel dessa associação é exatamente juntar esses profissionais que atuam nessa área da nossa legislação e entendermos de que forma que a legislação terrena deve ser aplicada à luz da doutrina espírita, percebendo que essa lei ela não tem o objetivo de punir e castigar o infrator, mas ela tem o objetivo de educá-lo, mas educá-lo não apenas também com severidade, mas educá-lo com compaixão.
E para isso, então, esses profissionais vão se juntando para debater exatamente de que forma que eles vão executar, a tarefa, né, a qual eles foram, para a qual eles foram preparados. Então, muitas vezes nós vamos pensar, muito bem, eu não vou castigar, mas vou educá-lo. Educá-lo jogando dentro de uma cela, educá-lo isolando da sociedade e trazendo dentro de mim aquele sentimento de vingança. E na verdade não, né? A educação certamente, por isso que o Chico coloca que ele ficou bastante enternecido, aquele sentimento, né, de pesar, de compaixão, de ver que aqueles espíritos que estão sendo ali punidos, na verdade, perante a nossa legislação, são espíritos que trazem, como a gente vem acompanhando, né, trazem ali os seus amigos espirituais, trazem os seus amigos protetores, os seus orientadores, aqueles que colaboraram na elaboração do seu plano reencarnatório, para que eles pudessem de fato conquistar essa elevação, mas que infelizmente eles ainda não conseguem. E o fato deles não conseguirem não significa que eles foram rejeitados e abandonados, mas continuam sendo acompanhados esperando o momento de recomeçar. Então é isso que nós temos que desenvolver em nós. Sim, a justiça deve ser aplicada, porque afinal de contas essa infração lesou outra pessoa ou lesou a própria sociedade. Mas a forma como nós aplicamos é que vai fazer a diferença para nós, individualmente, da forma como nós nos sentimos diante daquela pessoa. Essa aí é a grande dificuldade que nós estamos vivendo. Então, dentro dessa mensagem, pediram então, como foi colocado para nós, inicialmente eles leram e meditaram no item número 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem longa que traz para nós o capítulo Não ponhais a candeia debaixo do balqueire. E dentro dessa mensagem, aqui no item número 8, só um instantinho. Aqui o item número 9, na verdade, deixa eu ver aqui, peraí. É o item número 12, na verdade, né? Então está aqui. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Essa mensagem ela traz inicialmente uma passagem aqui de Mateus, no capítulo número 9, que diz assim: Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aí então um comentário trazido para nós aqui por Kardec, que diz assim, só vou ler aqui o primeiro parágrafo, porque depois ele vai trazendo aqui uma orientação direcionando para a mediunidade, né? Ou seja, aquela visão de que a mediunidade só deve ser, era uma faculdade que só deve estar desenvolvida naqueles que já trazem valores nobres, aqueles que já trazem um crescimento espiritual, sendo que, na verdade, não são esses que precisam de médico. E a mediunidade vem exatamente como uma ferramenta de transformação, uma oportunidade de crescimento para aqueles que precisam. Então, a mensagem em si ela é direcionada para essa ideia. Mas logo no primeiro aqui, o primeiro parágrafo, pelo menos, já traz para nós aqui uma visão geral sobre esse tema que nós falamos, sobre aqueles que estão sendo acolhidos por esse grupo dentro de um presídio. Então diz assim para nós, exatamente, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, na verdade, aqui nós vemos que são aqueles que recebem, então, esse lenitivo, essa mensagem confortadora para aliviar essa dor, aliviar esse sofrimento,
através aqui dessa reunião. Então essa mensagem trata exatamente isso, são esses que mais precisam. Não adianta você querer levar o evangelho, por exemplo, para aqueles que já estão evangelizados, para aqueles que já cresceram. Então é importante, né, ter esse sentimento de compaixão, de fraternidade, exatamente para poder ajudar aqueles que ainda não conseguiram compreender essa mensagem. Dudu colocou ali, né, esquecemos de nós, algozes pretéritos, né? Então, quando a gente lembra, né, que hoje aquela ideia de vítima e algoz, né, é uma alternância que vai acontecendo na nossa vida perante as leis divinas, né, em que todos nós estamos nas duas posições. E no momento em que nós nos encontramos na condição de vítima, é que nós temos que compreender que esse é o momento de acerto. Esse é o momento de reajuste. Porque se nós deixarmos passar essa oportunidade, aí então de vítima passamos a algozes pelo fato de querermos fazer com que a justiça seja feita conforme a nossa vontade. E aí então nós temos acompanhado, inclusive, isso de uma forma muito mais intensa e muito mais agressiva no nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, né, onde nós vemos ali aqueles espíritos que ficam durante séculos querendo fazer justiça com as próprias mãos, se afundando cada vez mais nessa areia movediça do orgulho, da vaidade e do ódio que acabam cultivando, e se afundando cada vez mais. Bastava apenas o sentimento de perdão, no momento em que sofreram aquela agressão, para compreenderem que aquela oportunidade para eles era oportunidade de reajuste. Mas, como não trazem essa compreensão, e é o que nós vemos agora, né, se encontrarmos, por exemplo, dentro desse presídio, todos aqueles que se veem injustiçados, mesmo tendo consciência do crime que eles praticaram, eles vão querer depois ali se vingar contra a própria sociedade. Mas a única forma de fazer com que eles não alimentem essa mesma ideia, esse mesmo sentimento, será através da evangelização, da compreensão do amor de Deus, da compreensão da sua justiça, da compreensão de que aquele momento é o momento do espírito fazer ali o seu momento de virada, para iniciar realmente ali o seu caminho de crescimento, o seu caminho de ascensão. Mas se ele não compreende isso, ele simplesmente vai esperar que aquilo tudo acabe para voltar depois para a vida normal que ele tem. E nós vemos isso de uma forma muito, muito curiosa, e temos um sentimento de desprezo muito grande quando nós vemos, por exemplo, grupos religiosos que fazem esse trabalho de capelania dentro das penitenciárias. E quando nós ouvimos ali que muitos presos se convertem, a gente acaba não considerando que aquilo para ele é um passo significativo. Mesmo que muitas vezes ele ainda caia na mesma fraqueza de continuar cometendo crimes, mas aquele momento para ele é aquela pequena luz que já começa a se acender no seu coração. Há aqueles que abraçam de fato essa nova proposta existencial e há aqueles que abraçam momentaneamente e acabam depois caindo nessa fraqueza. Mas toda grande jornada começa com o primeiro passo, nós sabemos. Para muitos deles, aquele é o primeiro passo. Então esse trabalho é muito louvável que é feito por esses grupos católicos, grupos evangélicos, grupos espíritas, como nós estamos vendo aqui do Chico, lá em 1974, mas nós encontramos também grupos que atualmente fazem esse trabalho de capelania. Visitam hospitais para aqueles que são doentes, visitam as penitenciárias, visitam os asilos, as creches, enfim, para todos aqueles que realmente precisam de médico. E não para aqueles que não precisam, né? Porque muitas vezes nós valorizamos muito mais o trabalho feito numa instituição para aqueles que estão livres, para aqueles que estão saudáveis, para aqueles que têm a vida estruturada para receber a mensagem do Evangelho. Todos eles estão muito bem, mas e aqueles que realmente estão passando por provações difíceis, carregando expiações muito dolorosas? Esse é o grande problema. Dudu colocou, né, vemos a vitória, né, de alguns, né, no trabalho mediúnico. É emocionante, sim. Essa é a proposta. Infelizmente, nós temos aqueles que ainda falham. Mas é a oportunidade que eles tiveram. Não tendo essa devida oportunidade, eles vão então ali receber uma nova.
porque não serão deserdados, né? Jesus já lembra que nenhuma ovelha se perderá. São passagens e símbolos que a gente vai compreendendo, mas quando ele diz isso, nós que temos oportunidade de conhecer a doutrina espírita, nós vamos lembrar sempre que quando se diz que nenhuma ovelha se perderá, significa que mesmo aqueles que falham não estão sozinhos. Mesmo aqueles que falham continuarão tendo o apoio para começarem esse trabalho de ascensão. E é isso que nós estamos vendo nesses livros que nós lemos, que trazem esses espíritos que estão numa queda muito profunda e mesmo eles estão sendo amparados. Mesmo eles recebem a oportunidade de recomeçar. O Braz lembrou, né, os umbrais não deixam de ser uma cadeia no mundo espiritual. Concordo, Braz, porque ali é aquele momento do expurgo, né? É onde, através daquelas angústias, das dores, que o espírito vai despertar. Há aqueles que resistem e há aqueles que conseguem se transformar diante dessa experiência dolorosa, né? Soldado lembrou, né? Se semeou a dor, colherá a dor, né? Se semeou o amor, colherá o amor, e é isso que eles precisam aprender através dessa lição do Evangelho. E nós vamos lembrar mais uma vez aqui, não é através do Evangelho teórico, mas é através do Evangelho demonstrado na prática. Porque nessa visita, com toda certeza, que o Chico realizou com aquele grupo e aquelas senhoras naquele presídio, muito mais do que aquilo que eles disseram na relação relacionado com os textos evangélicos, com os textos bíblicos, muito mais do que isso foi a própria presença, foi a própria foi o próprio olhar, a forma como eles falavam, a forma como eles acolhiam. Né? Tem aqui até uma passagem do Chico que é muito interessante, né, que aqueles que conviveram com ele sempre comentam, que o Chico foi visitar uma penitenciária, e aí então, bom, Chico Xavier, na época ele era uma popularidade já, ele era uma personalidade pública, né, naquela década de 70, aquela pessoa que apareceu na televisão, que ficou famoso, jornais, revistas e tudo mais, e de repente ele vai visitar uma penitenciária. O diretor da penitenciária ficou todo oriçado, né? Assim, oriçado no sentido de preocupado, né? O que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Esse homem vem aqui num lugar tão perigoso. E aí então fizeram ali, né, a reunião com aquelas pessoas que estavam presas. E aí o Chico depois ele, com todo cuidado, né? Não foi nem um braço, foi numa outra penitenciária. Ele então se reuniu. O diretor da penitenciária do presídio colocou ali, né, um espaço de separação, de segurança, né, para não deixar que o Chico corresse qualquer risco, né? Imagina, por exemplo, né, acontece ali uma tragédia, uma rebelião, o Chico se machuca, o que a imprensa vai dizer, o que a sociedade vai dizer. Então ele tomou todos esses cuidados. Mas aí o Chico, depois, em determinado momento, disse assim, eu queria dar um abraço neles. E aí então o diretor ficou alucinado, né? Meu Deus do céu, eu já coloquei uma barreira para separar, ele quer ainda abraçar aqueles homens, e mesmo assim o Chico insistiu e aceitou. E o diretor aceitou. E o Chico então dava um abraço naquelas pessoas. Que naquele momento para eles pode ter sido um momento muito especial, porque ali era o Evangelho demonstrado, e não apenas falado. Porque Jesus faz, porque Jesus fez, porque Jesus consegue, não sei o quê, mas quem está falando, quem está fazendo, não mostra a mesma compaixão. E o Chico mostrava isso. Então isso trazia realmente ali uma demonstração de que, dentro daquela mensagem que a gente já conversou, para muitas pessoas, nós somos o único evangelho que ela já leu. Para muitas pessoas, a presença do Chico foi o único evangelho que elas tiveram oportunidade de ler. Dudu colocou, não vejo como cadeia, vejo como refúgio de seus domínios mentais. Ele mesmo ali recebe o auxílio vibratório, que aos poucos vão minando aquela estrutura de ser o mal quando o bom nasceu dentro desse espírito, que ainda não enxerga isso. Então é um momento de transformação. Por isso que para nós, encarnados, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender as experiências que nós vivemos aqui. De pensarmos, por exemplo, num ambiente de guerra, de pensarmos numa penitenciária, de pensarmos num momento onde existe fome, onde existe miséria,
os refugiados. Para nós, simplesmente brota em nossos corações esse sentimento de revolta por ver tanto sofrimento, por vermos tantas desigualdades. Mas para quem olha da perspectiva espiritual, vendo um espírito presente naquele local, passando por aquelas experiências, a gente tem que se perguntar então, olhando espiritualmente, quantas barreiras estão sendo quebradas? Quantas estruturas psíquicas, espirituais estão sendo modificadas diante daquela dor? Que para nós a gente vê o pobre indivíduo passando por aquela experiência. Mas qual foi a trajetória que ele vivenciou para precisar daquele remédio amargo para que ele pudesse se transformar? Então, conforme o Dudu trouxe para nós ali, não é a questão da cadeia, mas é aquele momento em que ele precisa se isolar e passar por esse processo de transformação, mas que nós ainda não compreendemos. Porque a nossa visão é muito objetiva. Nós vemos o agora, vemos aquele momento. O espírito comete um crime, ele tem que ser preso, ponto final. Mas e diante do espírito imortal, que está passando por aquela experiência, que vem de uma longa trajetória no passado e seguirá por uma longa trajetória no futuro? Qual é exatamente ali o efeito daquele momento para ele? É isso que nós não compreendemos. Dudu colocou, né, a mente aturdida e perdida ainda na falha, e falta dentro dele o principal, que é o amor a ele próprio. Né? Então, a gente vê ali que são essas experiências que a sociedade ainda precisa aprender. E nós colocamos, né, lembrando sempre que o nosso planeta, mas nós vamos colocar de uma forma mais próxima a nós, né, a nossa sociedade, por exemplo, no nosso país, aquilo que acontece dentro de uma penitenciária é o reflexo daquilo que acontece dentro da própria sociedade. Porque aqueles que estão presos, por exemplo, são aqueles que saíram da própria sociedade. Quando a sociedade se transforma, a gente vai perceber que não vai mais existir penitenciárias. Porque nós temos ainda essa desigualdade, essa indiferença de um indivíduo com o outro. Quantas pessoas que, podendo ter tido uma oportunidade em determinado momento da sua vida, poderia ter escolhido um caminho diferente. Mas diante das dificuldades que ele enfrentou, ele se viu numa situação em que ele teria que fazer escolhas. Ele escolheu aquela que era mais fácil. É claro que nós vamos encontrar espíritos rebeldes, não tenhamos dúvida disso. Mas quantos e quantos crimes poderiam ser evitados se a sociedade fosse mais equilibrada, mais igualitária, oferecendo oportunidades para todos? E quando nós falamos em sociedade, nós não falamos de uma instituição sociedade, nós falamos de cada indivíduo que compõe essa estrutura. Quando nós nos transformarmos, quando nós exercermos de fato esse sentimento de amor ao próximo, certamente nós teremos uma relação muito diferente entre nós. Então nós não teremos crianças abandonadas, crianças largadas na rua, crianças soltas em orfanatos, indivíduos presos em penitenciárias. Quantas dessas dores seriam poupadas se a sociedade se preocupasse com o próximo? Então tudo isso vai acontecendo aos poucos. Pode parecer uma utopia, algo que está longe da nossa realidade, algo que apenas se encontra no campo dos nossos sonhos. A princípio, pode parecer isso de imediato, mas esse é o caminho a que todos nós estamos destinados. Conforme nós vamos nos transformando, a nossa sociedade também se transforma. Braz lembrou aqui, né? Emmanuel diz que feliz aqueles que começam seus resgates ainda na Terra, de fato. Porque aqui, depois, o espírito, quando chega no plano espiritual, ele já chega pronto para iniciar uma nova trajetória. Agora, aquele que chega no plano espiritual ainda, preso nesses valores ainda tão distorcidos, é um trabalho muito longo que ele precisa fazer. Então, estarmos encarnados é uma oportunidade valiosa. Para muitos, claro, o remédio ainda é amargo. Né? O soldado colocou aqui, né, as pessoas sempre podem fazer escolhas certas. Né? Não vejo como vitimismo social, embora algumas condições pudessem ocorrer. Vendo por outra ótica, se algumas pessoas estão em condições sociais ruins, foi pelas consequências espirituais de seus históricos. Mas aí tem uma questão importante, soldado, para poder observar, é que as consequências espirituais dessas pessoas fizeram com que elas
reencarnassem numa condição difícil. Mas elas estarem encarnadas dentro de uma sociedade faz com que a sociedade também se preocupe com ela de alguma forma. Então não é simplesmente trazer um criminoso para reencarnar entre nós, para que ele ficasse largado e isolado. É da própria sociedade, porque aquele espírito que vive de uma forma desequilibrada dentro de uma comunidade, se essa comunidade não tiver a preocupação em ajudá-lo, em acolhê-lo, ele vai viver do jeito que ele sabe, pelo instinto. Então a gente vai perceber sempre que não é à toa que criminosos reencarnam entre nós, que espíritos desequilibrados reencarnem entre nós, porque cabe a nós também ajudá-lo no seu desequilíbrio. Lembrando que se essas consequências espirituais na sua história vêm lá de trás, qual foi a responsabilidade dessa sociedade lá atrás para fazer com que ele ficasse dessa forma? Então essa lei de causa e efeito, ela é uma lei, lembrando sempre, né, mais uma vez, daquela passagem do livro Obras Póstumas, que fala sobre expiações coletivas. E nessas expiações coletivas, o Espírito dizia a Kardec, né, sobre as expiações individuais que cada um tem, as expiações dentro de um grupo familiar e as expiações de uma comunidade. Ou seja, quando nós então vivemos numa estrutura desequilibrada, ninguém está ali por acaso, ninguém caiu ali de paraquedas por acidente. Se há aqueles que vivem numa sociedade equilibrada, bem estruturada, é porque ele fez por merecer. E se há aqueles que, mesmo hoje sendo pessoas dignas, honestas e tudo mais, mas vivem numa sociedade ainda bastante tumultuada, é porque ele fez parte da causa do tumulto e ele será também ali parte da solução desse tumulto. Então nada acontece por acaso, é muito importante pensar dessa forma. Dudu lembrou ali em cima para nós, seu perispírito, de acordo com sua gravidade, mostrará a esse ser espiritual a dominância de estar mais refúgio e penitenciado do que aquele que falha em processos menores. Então, quer dizer, o desequilíbrio que nós causamos dentro dessa harmonia universal, vamos dizer assim, quando o espírito provoca essa desarmonia, ele próprio atrai mecanismos para fazer com que ele volte ao seu estado natural. Então, se ele traz, como foi colocado para nós ali, se ele traz essa marca no seu perispírito da gravidade do crime que ele cometeu, ou do erro que ele praticou, ele naturalmente será atraído por uma experiência que vai proporcionar para ele o recurso de correção. E esse recurso será tão intenso, tão doloroso, quanto a desarmonia que ele provocou. Eu acho que dá para a gente entender, né, mais ou menos como funciona essa questão de não ter um carrasco. Nós mesmos nos colocamos em situações assim. A Marion colocou, né, havia um adesivo que dizia assim: eduquem as crianças e não precisaremos punir os homens. Né? Um dos filósofos gregos que disse isso, não me recordo quem, mas ele colocava exatamente isso. Então essa passagem, Marion, mostra a responsabilidade da sociedade nisso tudo. Porque da mesma forma que o indivíduo se desequilibra pela indiferença da comunidade onde ele se encontra, será através do acolhimento dessa própria comunidade que vai fazer com que ele volte ao seu equilíbrio natural. Então é uma dinâmica que não adianta nós pensarmos individualmente. Eu sou assim e eu não me importo com os outros. Se nós não nos importarmos, nós continuaremos ainda sendo estimulados e atingidos por esse desequilíbrio. Porque somos nós que temos que trabalhar para essa conquista. Então enquanto nós não mudarmos esse modo de pensar, dentro desse egoísmo, dentro desse orgulho, de um se achar melhor do que o outro, nós continuaremos vivendo esse tumulto. É como se fôssemos, só para a gente poder ter uma ilustração, uma orquestra. Naquela orquestra nós temos ali o maestro, regendo ali músicos que vão executar uma determinada peça em plena harmonia de acordo com as partituras que são oferecidas. Quando nós temos ali uma sociedade desorganizada, cada músico toca aquilo que quer. E na verdade não vira orquestra, vira um bando de músicos.
E esse bando de músicos faz barulho, não faz melodia. Quando eles começam então a trabalhar em conjunto, e esse trabalho em conjunto muitas vezes vem ali auxiliar aquele músico que ainda não conseguiu alcançar aquela perfeição que cabe naquele momento, nós teremos ali sempre aquele bando de gente fazendo barulho, cada um com o seu instrumento. Até o momento em que eles começam a trabalhar, começam a se organizar, começam a trabalhar em conjunto, até o momento em que eles tocam a mesma música de uma forma melódica, de uma forma limpa, de uma forma perfeita. A sociedade funciona assim. Não adianta cada um querer trabalhar por si próprio. O fato de estarmos encarnados juntos nessa mesma comunidade traz para nós uma mensagem dizendo: você está ali porque você precisa estar naquele lugar. Faça a sua parte para que essa sociedade melhore. E enquanto todos nós não trabalharmos em conjunto, não adianta a gente ter essa ilusão. Porque se eu hoje não me importo com aqueles que estão do meu lado, não adianta eu ter essa ilusão de que numa próxima encarnação eu vou reencarnar numa sociedade mais evoluída. Porque eu não ajudei essa sociedade a evoluir. É uma questão de conquista. Se nós fazemos o nosso trabalho, nós somos naturalmente atraídos para um ambiente compatível com a nossa própria evolução individual. Não adianta eu ter essa ilusão, não, eu tenho a minha vida, eu vivo isolado, não me importo com aquilo que acontece fora, e eu estou fazendo tudo isso de uma forma isolada, merecendo os méritos do plano espiritual, merecendo os méritos. Vivemos no mundo harmônico é uma questão de conquista, e essa conquista vem através do trabalho. O Brás colocou, fui 2 vezes fazer show na cadeia a pedido de um delegado. Foi legal, né? Mas confesso que achei triste, né? É um ambiente triste, né, o Brás? Não somente triste, lembrando, né? Não somente triste na visão que você teve, né? Mas é triste por vermos aquele indivíduo naquela condição de pensarmos na dor e na decepção da sua família, de pensarmos nos trabalhadores do plano espiritual que se dedicaram a auxiliar aquele espírito, mas não conseguiram. Então, assim, é algo triste de um modo geral. Então, nós temos que começar a olhar essas instituições de correção de uma forma mais fraterna. E não pensarmos num depósito de gente, porque não adianta. Queremos jogar fora alguém que faz parte daquele mesmo grupo. Esse alguém continuará fazendo parte, até que ele se torne alguém diferente. Angelina colocou, né, enquanto não entendermos que o ser é mais importante, continuaremos sendo prisioneiros do ter. Né? E de fato é assim. Então a transformação interior é a mais valiosa de todas. O soldado lembrou aqui também, né, o ambiente é pesado espiritualmente, a nossa vibração precisa ser elevada. Né? É um trabalho geral que nós temos que fazer. Vamos lá então ver aqui a mensagem de Maria Dolores, né, que ela trouxe mais uma vez aqui. Então, amigos presentes manifestaram o desejo de ouvir algum mensageiro da espiritualidade. Nossa irmã Maria Dolores atendeu a rogativa, escrevendo esta poesia-oração, que foi recebida com respeito e carinho por irmãos espíritas e não espíritas. Antes de lermos, né, Dudu trouxe para nós aqui também mensagenzinha. Obrigado pela colaboração. Triste vingança, onde eu cometi o erro daquele tempo passado. E assim eu, dentro de pensamentos vis, eu sofria. E na perfeição daquele que me criou, ele ainda me vigia. E na proposta que me foi dada, eu ainda, riscado naquele erro, peço e agradeço. Ele me fez, ele me traz, e eu recebo quieto. Está ali para nós, né? Então, mensagenzinha, muito obrigado, que exatamente isso, né? O despertar do espírito, né? Aqui não tem ninguém com câmera aberta não, Angelina. Tá? Só estamos nós aqui na sala, já foi fechada, tá bom? Então ali, né, como foi trazido ali pelo nosso irmão, né, então sempre tem aquele momento de recomeçar. Né, e feliz do espírito que conseguiu
né, observar ali a oportunidade que foi dada, porque nós temos ainda muitos irmãos que acabam se rebelando, né, exatamente por não compreenderem ainda, né, que não são vítimas, né, mas são algozes de si mesmos. E por serem algozes de si mesmos, é que acabam depois se machucando e machucando os outros. Mas vamos lá. Mensagem de Maria Dolores diz assim para nós: prece por libertação. E é uma mensagem, né, libertação, bem relacionada com a ideia daquelas pessoas presas, né, daquelas pessoas reclusas. Então ela diz assim nessa mensagem: Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos de algum modo e quase sempre a sós, no caminho interior para a união com Deus, em sentido mais amplo e mais profundo. Quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem dia a dia a trilhar palmo a palmo a vereda sombria de inquietações extremas. Somos presos, Senhor, à disciplina que nos faça entender a bondade divina pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova o próprio coração. Encarcerados comumente nas lutas que nos levam para a frente, conforme os teus programas no ignorado amor com que nos amas, tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoa e desalento, nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos, ou barrados por fim nas linhas curtas de aposento estreito, por favor da justiça na execução da lei de causa e efeito. É por isso, Senhor, que nós, os prisioneiros de mil normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho com que em silêncio nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece. Faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador, a chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Maria Dolores, então, nossa querida irmã, trazendo para nós essa poesia que chega para nós como uma prece, bom dia, professor, que chega para nós como uma prece, tratando exatamente disso, que enquanto nós temos aqueles, né, que se encontram presos dentro de presídios, muitas vezes nós estamos presos dentro de nós mesmos. E esse estar presos dentro de nós mesmos significa que nós estamos constantemente criando situações que sempre nos aprisionam. Situações de dor, situações de constrangimento, situações de expiações dolorosas, de relacionamentos difíceis, das situações das mais variadas, situações que nós mesmos criamos. E criamos exatamente por estarmos ainda, como coloca Maria Dolores aqui no final, sem essa chave fundamental que nos liberta, que é a chave da humildade. E a gente vai lembrar, né, daquela passagem da Legião Urbana, disciplina é liberdade. E essa disciplina vem exatamente na vivência daquele valor que é o mais importante de todos, que é a humildade. Que através da humildade nós conseguimos combater o orgulho e a vaidade e o egoísmo, que são essas três grandes chagas que tanto nos desequilibram e tanto nos levam ao sofrimento. Somente através dessa libertação de nós mesmos é que nós vamos conseguir ali criar sempre situações favoráveis para o nosso crescimento. Enquanto não despertarmos esse valor dentro de nós, nós estaremos nos debatendo dentro daquela grade que nos envolve, né? Como aquele passarinho que, em vez de aproveitar o momento para que ele possa se acalmar, para que ele possa aprender, ele fica se debatendo nas grades. E quanto mais ele se debate, mais ele se machuca. E quantos de nós estamos aqui presos? Por isso ela coloca nesses versos aqui em cima. É por isso, Senhor, que nós, os prisioneiros de mil normas,
aos sublimes grilhões que vibram no trabalho, com que em silêncio nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece. Quando fala prisioneiros de 1000 normas, exatamente ali são todas as formas que nós nos aprisionamos. É a prisão das paixões, é a prisão das imperfeições, é a prisão das atitudes invigilantes, prisioneiros das opiniões desequilibrantes. Nós vimos isso também antes de ontem, né, estudando aqui mais uma das mensagens, especialmente a mensagem Problemas e Conflitos, mostrando aqui quanto nós criamos, né, aquele seguirás construindo, né? Vocês se lembram que quando falava para nós aqui Emmanuel, que apesar, né, de tudo aquilo que criticam, que apontam, das pessoas que provocam muito mais tumulto do que acalmam, seguiremos nós construindo. E somente assim nós alcançaremos essa real libertação. Do contrário, ficaremos presos nesse ciclo de sofrimento, não por uma crueldade divina, mas simplesmente porque nós não conseguimos sair. E a única forma de nós fazermos com que esse ciclo termine, com que esse ciclo seja interrompido, seria através da nossa transformação, seria através do nosso crescimento, do nosso aprendizado. E é isso que nós precisamos entender. Todo o sofrimento que existe no mundo foi um sofrimento gerado pelo próprio sofredor. E esse sofrimento só vai parar quando esse sofredor parar de criar situações que vão envolvê-lo. E isso para nós acaba sendo até algo bastante impactante, porque nós sempre nos vemos como vítimas. Mais uma vez, como nós colocamos nesses cenários que nós encontramos no mundo hoje, cenários de pessoas abandonadas nas ruas, pessoas que sofrem violência, pessoas que são presas, pessoas doentes, pessoas que passam por necessidades das mais básicas espalhadas pelo mundo. Por que essas pessoas estão passando por isso? Na nossa visão simplista, tudo isso é resultado das injustiças do mundo. Mas perante essa visão espiritual que nós estamos aprendendo a compreender, elas são vítimas de si mesmas. Porque salvo um espírito missionário que reencarna num ambiente como esse tão difícil, que tem um trabalho de auxílio para aquelas pessoas que estão ali, salvo esses missionários, todos estão ali porque eles próprios criaram. Todos nós estamos aqui, nessas condições, porque nós mesmos criamos. E qual a única forma de nós sairmos disso tudo? Nós mudarmos as nossas atitudes. Mais uma vez, colocando só mais uma máxima para a gente lembrar, se nós queremos algo diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes. Se nós continuarmos errando da mesma forma, continuaremos presos dentro dos mesmos ciclos de dor e sofrimento. É uma responsabilidade grande? É um peso grande que nós trazemos nas costas? Sem dúvida nenhuma. Mas não estamos sozinhos e tampouco ficamos estagnados na nossa compreensão. Basta que nós mudemos as nossas atitudes. Mas algo muito complicado que nós pensamos também é que nós somos muito imediatistas. Nós gostaríamos que as coisas se resolvessem de uma hora para outra. Como se basta que eu compreenda que eu quero que a situação mude. Na verdade, esse aprendizado é parte de um processo que vai se desenvolvendo gradualmente. Aquele aluno não passa de ano pelo fato dele ter feito a primeira prova. Ele vai passar de ano depois que ele completar todas as provas que ele precisa fazer para poder mostrar o seu grau de conhecimento. Aquilo que nós conversamos, né, Angelina? Essa nossa encarnação, para nós aqui em especial, é a nossa melhor reencarnação. Porque hoje nós trazemos um grau de compreensão que com certeza nós não tínhamos alcançado anteriormente. Lembrando que esse grau de compreensão não mostra ali a nossa grande transformação, mas mostra que essa é a melhor oportunidade que nós temos para nos transformar. Porque agora nós conseguimos entender o porquê das coisas, conseguimos entender o mecanismo da vida e temos muito mais agora convicção de que aquilo que nós fazemos de fato vai trazer um resultado para aquilo que nós queremos. Se fazemos positivo, teremos uma resposta bastante favorável para todos nós. O Hermes lembrou aqui, né, muito embora podemos pensar
que esses que levamos juntos fazem parte de nosso contínuo histórico. Isso é mais importante também. Lembrar que nós estamos vivendo em coletividade. Somos nós, aqueles que estão próximos, e o ambiente onde nós estamos vivendo. Se nós estamos aqui, é porque é aqui que nós deveríamos estar. Nenhum espírito vive o prazer de viver no mundo feliz pelo fato de ter olhos verdes, né? Como se diz popularmente, pelo fato de ter ganhado alguma coisa que não mereceu. A gente lembra, né, que essa expressão nova que surge hoje para nós, a meritocracia, é uma realidade do plano espiritual. Todo mundo vive nas condições por merecimento. Condições dolorosas, porque fez por merecer, e condições felizes, porque fez por merecer. E agora que nós temos a compreensão, é uma questão de trabalho individual. Trabalho nosso, trabalho para aquele que está próximo, trabalho para a comunidade onde nós estamos inseridos. Essa é a regra. Podemos aceitar ou podemos nos rebelar. O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Essa mensagem, esse pensamento que eu sempre gosto de trazer para vocês. Se nós nos rebelarmos, seremos arrastados pela força das circunstâncias. Se nós aceitarmos e trabalharmos em favor, certamente nós receberemos os seus benefícios. Pode parecer algo, né, que é bastante filosófico, algo bastante elevado, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso cotidiano, do agora, daquilo que nós fazemos. Terminaremos o nosso estudo, voltaremos para a nossa vida cotidiana e estaremos ali semeando e colhendo ao mesmo tempo. Se nós continuarmos a agir de uma forma impulsiva, de uma forma instintiva, o resultado virá de acordo com aquilo que nós fizemos. Se nós trabalharmos de uma forma efetiva, voltados realmente para essas conquistas, certamente os resultados virão também. Eis aí então para nós. Angelina colocou, né? Vamos começar um exercício para saber quem somos nós, né? Ao descobrir trabalhar para ser melhor, né? Sem dúvida. O soldado colocou, essa humanidade passará por momentos delicados no futuro. Precisaremos de muito amor em nossos corações, né? A humanidade e nós como um todo, né? Mas esse é o trabalho que nós temos que fazer. Bom, eu tinha separado para vocês aqui uma segunda mensagem, né? Mas nós acabamos nem chegando nela, que era sobre nos limites do tempo. Mais uma mensagem para nós deixarmos aqui para o nosso próximo encontro, porque essa ideia dessa visita ao presídio, de vermos aqui o trabalho íntimo que nós temos que fazer e a libertação de nós mesmos a partir do nosso crescimento, já tomou aqui, né, todo o nosso tempo para nos levar a essas importantes reflexões. Dudu colocou, né, cada vida passada, como diz, já passou, e o que passou se aprendeu e colhido se melhora, e nessa melhora de vida, a vida eu cresço, evoluindo e movendo meu mundo melhor do que aquele de ontem, que talvez não achemos que foi. Né? Então está aqui, né, cada vida passada para nós realmente ali foi uma oportunidade que nós tivemos de semear e aprender. Então, embora nós possamos até pensar, né, que o hoje se justifica por aquilo que nós fizemos no passado, o hoje é uma nova oportunidade que nós temos. Então é daqui para frente, né? Não podemos voltar e fazer ali um novo começo, né? Mas podemos começar agora e fazer um novo fim. E esse começar agora, essa mensagem, ela é uma mensagem bonita, não tenhamos dúvida, mas se nós não colocarmos em prática, percebendo que esse trabalho nosso é um trabalho lento, mas é um trabalho progressivo. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que traz resultados para todos nós. A semeadura é dura, né? Vamos colhendo melhor. Então é um trabalho árduo, né? De sol a sol, como dizemos no interior, né? De sol a sol. Mas é um trabalho contínuo que nós temos que fazer. Exato, né? Mas o difícil façamos agora. O impossível daqui a pouco. Logo em breve a gente faz. Né? Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, então. Mais uma vez aqui, lembremos sempre, né?
essa passagem que foi trazida para nós aqui em cima, quando o Chico coloca: enternecemo-nos ao ver reunidos conosco dezenas de reeducandos daquela instituição. Então, que esse exemplo de sentimento de compaixão, de não olharmos o crime, mas olharmos aquele que caiu nas próprias fraquezas e desenvolvermos em nós um sentimento de compaixão, de piedade, embora a necessária reeducação que esses nossos irmãos precisem vivenciar, que nós não nos coloquemos na condição de juízes, não nos coloquemos na condição de carrascos, porque aquilo que nós vimos, né, numa das mensagens do irmão Glauco, no livro Nos Bastidores da Obsessão que nós estamos estudando, deixemos que a justiça de Deus faça o papel dela. Não nos tornemos justiceiros. Não sejamos aqueles, né, que olham naquela praça pública no passado, quando aquele indivíduo era executado publicamente, não sejamos aqueles que jogam pedras, mas vejamos simplesmente ali um espírito que infelizmente falhou e terá que recomeçar. Alimentemos em nós esse sentimento de compaixão, que nós estaremos num caminho bastante proveitoso. É difícil, porque instintivamente nós ainda somos movidos, né, por impulsos muito fortes. Mas esses impulsos vão sendo domados gradualmente, conforme a gente vai se esclarecendo.